Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é domingo, 6 de outubro, um dia importantíssimo para o nosso Brasil, amém? Eu quero convidar você, ao final da leitura da palavra, a se juntar a nós para orarmos pelo Brasil, amém? Fique até o final, por gentileza, vamos orar pelo Brasil. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 5, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta manhã, pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor também perdoe os nossos pecados, Pai, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você, antes até da leitura, da importância desta eleição. Amados, porque a eleição de hoje, ela define uma base que é importantíssima, amém? Para as futuras eleições dos cargos legislativos estaduais, também do Poder Executivo, amém? Então é muito importante. Muitas vezes as pessoas desprezam a eleição para esses cargos que nós vamos estar hoje, por exemplo, como vereador. Mas ele é muito, muito importante, amados. Amém? Porque ela forma uma base depois. Uma base para eleição de cargos maiores. Amém? E a segunda coisa que eu quero lembrar você é que hoje, às 19 horas, nós temos Santa Ceia. Então, você deve separar. Amém? Aí, você que vai participar, tua partícula de pão, o teu copinho com suco, para você participar da Santa Ceia. Amém? Eu quero ler com você então Hebreus capítulo 5. E, amados, algo que é muito importante nessa leitura que nós estamos fazendo de Hebreus é porque nós começamos a entender algumas coisas ligadas ao Antigo Testamento, o do porquê de algumas coisas no Antigo Testamento. Que nós sabemos que todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, eles se cumprem em Jesus. E por quê? Amém? Então, lendo o texto aqui, nós começamos assim. Porque todo sumo sacerdote, importante, nós falamos sobre isso ontem, o sumo sacerdote é uma figura importantíssima do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, porque ele era o cabeça da família sacerdotal, era o principal sacerdote, por isso que ele é chamado de sumo sacerdote. Nós temos a tribo dos levitas, que foram separadas para servir o Senhor, e dentro da tribo dos levitas havia a família de Araão. Então toda a família de Araão e seus descendentes serviam como sacerdotes, e desses sacerdotes, na sua época, era o sumo sacerdote, o principal, que tinha essa função de entrar e responder diante de Deus por tudo que acontecia no templo. E ele então tinha essa função uma vez por ano de entrar no Santo dos Santos, o lugar mais interno do tabernáculo, do templo, onde estava ali a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, também havia um pouco do maná que havia sido guardado como memória e também a vara de Abraão que havia florescido. Amém? Então, nós lembramos que só o sumo sacerdote, que era o principal sacerdote, poderia entrar lá dentro deste lugar, uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados de todo o povo diante do Senhor e dos seus também. Amém? E aqui então ele diz, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. Então, amados, o sumo sacerdote, ele não é autonomeado. Ninguém se autonomeia sacerdote, nem sequer sumo sacerdote. Amém? É uma escolha de Deus. É uma escolha feita exclusiva por Deus, quando Deus foi lá e selecionou a tribo de Levi, a família de Arão. E quando ele diz concernentes a Deus a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifício, isso ele fala das ofertas que eram oferecidas no templo com relação à oferta de grãos, oferta de sangue para perdão de pecado.
por exemplo, tá? Então, naquele tempo, a figura que nós temos, por que Jesus é chamado de o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo? Porque no Antigo Testamento nós temos as figuras dos cordeiros que eram oferecidos no templo para fazer a expiação, o perdão dos pecados do povo. E que agora, como último e perfeito sacrifício, Jesus, que é Deus encarnado, vem e morre a nossa morte, cumpre toda a lei, cumpre todos os mandamentos, santo, perfeito, obediente, e ele então morre na cruz para levar ali os meus e os teus pecados. Amém? E agora a justiça de Cristo ela é atribuída a todo aquele que crê nele, ou seja, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é atribuído àqueles que creem nele. Preste atenção nisso, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus é atribuído àqueles que creem em Jesus Cristo. Então nós não andamos pela nossa justiça. Ah, eu sou tão bom, eu sou tão caridoso, por exemplo. Não, nós andamos pela justiça do que Cristo fez. Amém? Isso é um ponto importantíssimo da palavra de Deus, da teologia, tá? Versículo de número 2 e 3 nós vamos ler. E é capaz de condoer-se. Amados, condoer-se por quê? Porque Deus se fez homem, ele é totalmente Deus, Cristo é totalmente Deus, mas ele é totalmente homem. Então, ele diz aqui que o sumo sacerdote, ele pode se condoer pelo, olha só, dos ignorantes e dos que erram. Ignorantes é quem não tem o conhecimento. E por não ter o conhecimento, erra. Amém? Então, ele está dizendo que ele pode se condoer, porque ele também é limitado. Como homem, o sumo sacerdote era escolhido por Deus, né? O sacerdote foi escolhido por Deus, não pelo próprio homem, ele não pode se nomear, autonomear. Então, ele é um homem como nós, limitados, com fraquezas como nós, então ele pode condoer-se, porque ele sabe e conhece, porque ele também é cercado de fraquezas. Amém? Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Amém? E importante, versículo 3, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Então entenda uma coisa, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele não é superior a ninguém. Ela é simplesmente alguém que foi nomeado para uma função. Amém? Para uma função, que tem responsabilidades. É isso que ele está dizendo aqui. Então o sumo sacerdote, ele não é superior aos homens, ou seja, um super-homem, mas ele é alguém com limitações, com fraquezas, que foi nomeado para aquela função. Amém? Versículo de número 4. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Amém? Então, aqui ele está falando algo muito importante para nós. Ele está dizendo que, de forma clara, que quem escolhe e quem chama é Deus. Amém? Então, aqui nós vemos essa passagem onde o escritor diz: ninguém toma essa honra para si. É uma função, mas é uma honra, claro. Amém? É Deus quem escolhe. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, veja, quando nós estamos falando que esse sumo sacerdote é alguém definido por Deus e que Cristo veio como homem, e quem definiu Cristo e quem o glorificou é o próprio Pai, isso não diminui Cristo, porque ele faz parte da Trindade, nós sabemos. Mas aqui ele usa duas palavras que são muito importantes. Uma é: tu és o meu filho, e é no versículo 5. E no versículo 6, tu és sacerdote, ou seja, mostrando que esta vinda de Cristo, ou do Filho de Deus, unigênito, que se fez homem e veio, ainda que ele seja parte da Trindade, Deus, né? Trindade é Deus, ele está subordinado ao Pai. Por isso que nós vemos, por exemplo, Jesus dizendo coisas aos que os interpelavam, né? Aqueles que vinham questionar Jesus, ele dizia assim: olha, eu só falo e eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo.
mostrando a sua subordinação. Então ele se subordinou a ser filho e a ser sumo sacerdote, ainda que ele seja Deus, seja Cristo, e vir como homem, por mim e por você, por amor. Amém? Versículo de número 7. Sobre Melquisedeque nós vamos falar mais no capítulo de número 7, tá bom? Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, amém? A quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, amados, Jesus Cristo, como sumo sacerdote, foi definido pelo Pai, foi escolhido pelo Pai. Mas agora, a partir do versículo 7, ele não está mais falando especificamente sobre essa função de sumo sacerdote, mas com a função concentrando Jesus no aspecto como homem. E ele então, nós podemos lembrar aqui dessa passagem do versículo 7, quando Jesus, santo, perfeito, lá no Getsemane, estava agonizando e chorando, pedindo para que o Senhor afastasse dele aquele cálice, mas, se possível, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a do Pai, mostrando a sua subordinação. E ele se comprometeu. Ali nós vemos Jesus no Getsemane se comprometendo com a vontade do Pai. Ele aceitou o cálice da ira de Deus. Esse cálice da ira de Deus era o que, amados? O pecado dos homens. Né? A ira de Deus, porque toda transgressão da lei é pecado, e ela exige o castigo. Então Jesus estava ali agonizando, mas aceitando a vontade do Pai para levar todo o castigo, todo o pecado dos homens. E ser ali, e ali nós temos o perdão. Salmo, eu não tenho falado muito nesses capítulos de Hebreus, mas há uma referência muito forte a Salmos. Se você quiser anotar aí, leia o Salmo de número 16, principalmente o versículo 9 e 10. Porque muitos pensam que os salmos são só cânticos, poesia. Não, eles são proféticos também. Tá? Eles são proféticos. Salmo 16, 9 e 10. Nós estamos terminando agora. Versículo de número 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, amados, ele era perfeitamente obediente. Por que ele tinha que aprender? Ou o que ele aprendeu? Ou por que aqui o escritor diz aprendeu? Pela mesma razão que ele suportou a tentação. Ele era santo, mas ele suportou a tentação. Amados, primeiro, para confirmar a sua humanidade, porque Jesus era, nós já falamos bastante sobre isso, era plenamente Deus e plenamente homem. Então ele confirma com isso a sua humanidade, primeiro ponto. O segundo ponto, para cumprir a justiça. Amados, para ele ser o sacrifício perfeito no lugar dos pecadores. Amém? Veja, toda a justiça do que Cristo fez, ela é colocada, amém? Ela é a palavra que nós vemos muitas vezes na versão, principalmente Almeida, revista atualizada, corrigida, é imputada sobre aqueles que creem. Então nós andamos por meio da justiça de Cristo, não da nossa justiça. Vamos terminar aqui, versículo de número 10. Versículo de número 9, desculpe. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, obedecer e crer são praticamente sinônimos. Amém? Eu não posso dizer que eu creio se eu não obedeço. Eu não posso dizer que eu obedeço se eu não creio. Amém? Tendo sido nomeado por Deus, mais uma vez, há esse reforço de que quem nomeou Jesus como sumo sacerdote é o próprio Deus, porque ninguém se autonomeia. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos ver no capítulo 7 quem é Melquisedeque. Amém? Vamos orar pelo Brasil, amados. Hoje é um dia tão importante, como eu disse, amém? Tão importante essas eleições, amados. Vamos exercê-la com sabedoria, pedindo direção de Deus, orar pelo Brasil nesta manhã, amém? Daqui a pouco, serão abertas aí as sessões eleitorais, daqui a pouco todos nós vamos nos dirigir ali para exercer o nosso papel de cidadãos, amém? Nesta eleição, elegendo os nossos representantes, e eles devem ser eleitos de acordo com aquilo que nós acreditamos, amém?
Não perca o seu voto. Amém? Vote naquelas pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. E queremos colocar diante do Senhor o Brasil, esse dia de eleições, cada cidade, cada zona eleitoral, cada local de votação, pedindo a Deus que haja paz, que haja, em nome de Jesus, ali nesse local, Senhor, haja segurança, não haja nesse dia nenhum tipo de confusão, de confronto, mas seja um dia, ó Deus, em nome de Jesus, alegre. Um dia, Pai, em nome de Jesus, de paz. Nós clamamos pela paz no Brasil, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Pai, para que cada um possa nesse dia exercer, ó Deus, a sua liberdade com discernimento, com sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor possa trazer nesse dia a cada um, ó Deus, esse exercício do direito com responsabilidade. Nós levantamos esse clamor ao Senhor, em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor, Pai, a cada um, a cada candidato, meu Pai, em nome de Jesus, em cada local, em cada cidade neste país, apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. E te pedimos, ó Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, que aqueles que vão ser eleitos hoje, Senhor, em nome de Jesus, não venham lá trazer sobre nós cristãos, ó Pai, nenhum tipo de cerceamento, mas sejam favoráveis à pregação do Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, Pai, para que o Senhor abençoe, Pai, os eleitores e aqueles que serão eleitos nesse dia. Em nome de Jesus. Pai, nós clamamos e pedimos ajuda ao nosso Brasil, Pai. Olha pelo Brasil, tem misericórdia do Brasil, Pai. Pedimos perdão, Pai, por toda idolatria, toda prostituição, imoralidade, Senhor. Em nome de Jesus, toda corrupção, todas aquelas coisas, Pai, que são contra a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse dia. Perdoa o Brasil, Pai. Clamamos, ó Deus, traz um vento de arrependimento, de avivamento para esse país. Em nome de Jesus Cristo, Pai, quantos já profetizaram que o último avivamento do mundo vai sair do Brasil? Nós clamamos pelo Brasil. Nós levantamos um clamor por esse país, Pai. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, olha para o Brasil nesse dia e tem misericórdia. Ser favorável, Senhor. Em nome de Jesus. Para que sejam eleitos homens e mulheres que temem o Senhor. Homens e mulheres que temem o Senhor, que são zelosos, que sabem que um dia, Pai, estarão diante de Ti para responder por todas as suas decisões, por tudo aquilo que fizeram, em nome de Jesus. Traz ao coração de cada um, Senhor, o temor. E daqueles que votam, o temor também, Pai, porque eles são coparticipantes em tudo que fizerem também. Em nome de Jesus. Nós levantamos diante do Senhor a nossa voz, suplicando pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o Brasil. Amém? Em nome de Jesus, e que dias melhores venham, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.